Bom dia a todos. Hoje é um dia muito feliz para nós aqui da E2B. É com muita honra que nós recebemos a Damiana Rosa para bater esse papo sobre a história da tradução no Brasil. E é uma história que ninguém conta mesmo para a gente, só a Damiana. Eu estou muito feliz, muito obrigada, Damiana. Desde que eu assisti a sua palestra, eu queria muito, muito, muito que você estivesse aqui. Eu estou muito feliz. Obrigada, Marilis. Eu também fico muito feliz de estar aqui, até porque a minha parceira nesse projeto também está aqui. Então, a Andrea tá lá na Espanha nesse momento e ela está aqui com a gente. E hoje a Andrea também vai participar. Vai ser uma palestra a quatro mãos, né? A Andrea vai contar depois para vocês as novidades que ela está trazendo lá da Europa com relação à nossa pesquisa. Eu queria agradecer o convite da Marilis, da Milene, que eu tenho um carinho enorme. Eu tenho as coisinhas da Intérprete to Be aqui na minha mesa. Ai, que lindinho, né? Tenho um grande carinho por esse projeto, um grande respeito. Fui aluna da Marcele, que também é professora da Intérprete to Be. Então, quando o pessoal me pergunta, você conhece? Eu falei, gente, eu fui aluna da Marcele, não perca, né? Porque a gente sabe que vocês fazem um trabalho super sério, então é uma honra estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos embarcar nessa fantástica aventura? Então vamos lá, para a gente falar da fantástica história ainda não contada da tradução no Brasil, a gente tem que entender como esse projeto foi feito. E por que esse projeto foi feito, né? A gente tem uma crise existencial no mundo da tradução de que as pessoas não entendem o que a gente faz. Acho que todo mundo que já é tradutor profissional sabe do que eu estou falando, né? As pessoas perguntam, qual que é a sua profissão? Tradutor. Nossa, você não faz nada? Ai, você não trabalha? Ai, o Google vai roubar seu emprego, né? Uma vez eu fui ao banco abrir uma conta, e aí, profissão, tradutora. Não tem no sistema. Eu falei, cara, se vira. Mas eu não posso pôr professora? Eu não posso pôr administrativa? Eu falei, não, eu sou tradutora e intérprete. Se não tem no sistema, se vira. Sentei lá no chão do banco e falei, só vou sair daqui quando você colocar isso aqui. Porque é uma profissão reconhecida por lei. Então, nós temos que existir, né? E nós temos essa crise porque as pessoas não entendem o que a gente faz e não entendem o que fazemos como uma profissão. E isso é uma coisa que incomoda, né? As pessoas, quando sabem que nós somos tradutores, geralmente é essa reação aí, né? Ninguém entende o que a gente faz, né? A gente é o ET, então, né? A gente briga com a sociedade porque eles não nos entendem e eles também não entendem nada do que a gente faz. Agora, quando a gente vai num congresso de tradução, geralmente lá a gente lava a roupa suja, né? Então, a gente sempre tem uma palestra lá, Invisibilidade do Tradutor. E aí, o que acontece? É igual o Milhouse aí, né? A gente vai reclamar para tradutores que nós somos invisíveis. Então, nós estamos reclamando a nossa invisibilidade para pessoas que são invisíveis. E isso não leva a lugar nenhum, né? E eu, um dia, conversando com a Andrea, né? E isso aqui eu já comentei com vários colegas. Eu trabalhei muitos anos numa cátedra Unesco de comunicação. E o meu diretor, ele sempre falava assim, né? Meu diretor lá na cátedra era o professor José Marques de Mello, que é um grande comunicador. Acho que todo mundo que estudou jornalismo, comunicação, leu os livros dele, ele é uma referência no Brasil. E todo dia ele falava isso para mim. Vocês da área de letras, vocês tradutores, intérpretes, revisores, vocês fazem coisas incríveis. O erro de vocês é que vocês não contam isso para ninguém. Vocês são péssimos em se comunicar com as pessoas. E ele batia esse martelo todo dia, né? E quando eu comecei a entrar
no mundo da tradução, né, como autônoma, eu enxerguei isso que ele falava, que na verdade a gente cobra a sociedade por não respeitar a nossa profissão, não ter carinho pela nossa profissão, mas a gente não comunica o que a gente faz para a sociedade. E fica um buraco aí, né? Então, eu e a Andrea, nós tivemos uma ideia interessante, porque a gente começou a pensar o seguinte: tradutor e intérprete é uma profissão antiga. Tudo bem que ela foi reconhecida no Brasil em 91, mas ela existe desde que o mundo é mundo. Tem registro de tradutores trabalhando em registro 3.000 anos antes de Cristo. Então, o que está acontecendo então, né? Será que a gente se comunica tão mal assim, para ninguém entender o que a gente faz? Será que as pessoas conhecem a história da profissão? Então, surgiu a ideia de que, gente, a Pedra da Roseta, tá? Para quem não conhece, esse é um dos registros antigos, né? A gente percebe que tem um texto numa língua aqui, numa outra língua aqui e numa outra língua aqui. E se descobriu que é o mesmo texto na língua egípcia, no demótico e no grego. Olha só, alguém traduziu isso aqui, né? Essa pedra é de 196 anos antes de Cristo. Então, como a gente poderia contar a história da tradução de uma forma que fosse acessível para as pessoas? Porque existe muita pesquisa acadêmica de historiografia da tradução. Só que, infelizmente, essa pesquisa, apesar dela ser excelente e ter artigos maravilhosos e livros maravilhosos a respeito, ela fica ali no mundo acadêmico, mestrado e doutorado. Porque se você chega para um aluno de graduação de tradução, ele não conhece a história da tradução. Se você pega um aluno de pós-graduação lato sensu, ele também não conhece a história da tradução. Então, a gente tem uma falha, porque nem o próprio tradutor conhece a história da profissão dele, né? Imagina a sociedade em si. E aí a gente quer cobrar um respeito e um carinho pela nossa profissão? Então, como que a gente poderia contar a história da tradução de uma forma acessível para as pessoas? Ou seja, pegar esses artigos científicos que estão aí e transformar em algo acessível. Então, a primeira coisa que eu e a Andrea fizemos, a gente foi procurar os centros de pesquisa da nossa cidade. Porque a gente percebeu que nós, da área de letras, nós sabemos fazer pesquisa bibliográfica, mas a gente não sabe fazer pesquisa documental. A gente não tem a mínima ideia como é o processo de solicitar um documento, acesso a um documento, o que eu faço com esse documento. Então, assim, a gente não tem preparo metodológico para isso. Então, a Andrea procurou o Museu de Santo André e eu procurei o Centro de Pesquisa da cidade de São Bernardo do Campo. E lá a gente foi muito, assim, a gente foi mal recebida, né, Andrea? Mas com motivo. Porque os historiadores têm uma raiva gigantesca dos colegas da área de letras. E conversando com eles, a gente descobriu que eles têm razão. Infelizmente, eles têm razão. Porque eles alegam o quê? Um historiador demora para trazer um documento à tona, às vezes, 8 anos. Aí chega um carinha de letras, escreve um puta artigo, não dá referência para esse historiador, não fala sobre o processo de encontrar esse documento, nada. A galera simplesmente deleta a figura do historiador e escreve um puta artigo de historiografia, né? Então eles falaram: a gente odeia vocês, porque vocês não sabem trabalhar junto. Vocês não sabem referenciar o nosso trabalho, então a gente não quer saber de vocês, não. Aí eu e a Andrea, com muita paciência, carinho e amor, conversamos com eles, falando: não, realmente vocês têm razão, a gente não sabia que isso acontecia. Então, vamos fazer um trabalho conjunto? Né? Vocês ajudam a gente ajuda vocês a trazerem os documentos que vocês precisam. Né? Então, nós fizemos uma força-tarefa aí,
pessoal foi muito colaborativo, a gente foi lá, eles ajudaram a gente a entender como tudo isso funcionava, porque a gente percebeu que se a gente quisesse contar uma história, ela tem que ter começo, meio e fim. E nós temos muitas lacunas na própria história do Brasil mesmo, né? Então, a gente foi por esse processo de visitar os lugares com esse olhar, né, para o tradutor. Porque é muito interessante, gente, quando a gente chega em centros documentais, aí você pergunta, o que que você tem sobre tradução? E as pessoas olham, tipo, eu não sei. Nunca parei para pensar sobre isso. Então, é um trabalho de olhar tudo, procurando, né, as marcas do tradutor na história, porque o tradutor ele é uma figura de bastidor. Mas nem por isso, né, na verdade, até por isso ele é muito importante, né, mas a gente tem que caçar os passinhos do tradutor. Então, a Andréia aqui, ó, até a avó dela foi junto, ó, a gente carregava a família, né, aqui no Museu do Café, que lá tem um acervo maravilhoso, né, a gente teve que aprender a usar luva, usar máscara, né, pegamos fungos por causa disso, eu tive problema com isso, né? Porque respirar documentos antigos sem máscara, os centros de documentação não têm máscara. Então a gente teve que aprender depois a comprar a máscara, né? A gente aprendeu a usar máscara antes da Covid, né, André? Outra dificuldade que nós tivemos é que quando a gente fala de história da tradução no Brasil, se fala da chegada dos portugueses, como se no Brasil, o Brasil não tivesse uma história anterior a chegada dos portugueses, o que é bizarro, né? Gente, estamos em 2020. A gente já tem que estar claro na nossa cabeça que não existe descobrimento do Brasil, né? A gente tinha centenas de povos indígenas que moravam aqui, que tinham línguas próprias e que tinham tradutores, né? Tudo bem, a gente entende que o Brasil são povos ágrafos, né? Eles não têm escrita, mas eles têm fala. E quem era o intérprete? Então, a gente fala um pouco disso na nossa pesquisa da Fantástica História da Tradução. A gente está num processo agora de aprofundar essa pesquisa. Então, assim, eu estou super triste porque agora eu tinha conseguido um acesso aos documentos dos jesuítas, e saiu uma semana minha autorização, uma semana antes da Covid, aqui em São Paulo. Então, eu não tive tempo de pegar os documentos antes de fechar o acervo, e a minha autorização vai vencer semana que vem. Eu já chorei por causa disso, porque quando acabar isso, eu vou ter que entrar com o processo todinho de novo, para conseguir acessar esses documentos. Paciência, né? Mas eu também estou programada para visitar algumas comunidades indígenas, conversar com os anciões, porque assim, as comunidades indígenas, elas têm um acervo que é o ancião da comunidade. Então, essa pessoa, para ganhar o direito de contar as histórias da comunidade, ela tem que repetir a história dos mais velhos sem alterar nada. Então, quando ela ganha essa capacidade, ela ganha uma pena no cocar, que é uma pena entre os guaranis, né? É uma pena de arara, que dá o direito dela falar em nome da comunidade. Então, quando a gente procura o ancião ele tem a história, eles contam as histórias, gente, de 1500 como se fosse ontem. Eles contam o ponto de vista deles da chegada dos portugueses. Eles contam histórias fantásticas. E se você conversa com 10 comunidades, você vai ouvir a mesma história. Só que, infelizmente, a academia não aceita essas histórias porque diz que elas não estão escritas. É triste, né? Então, também falta a gente dar voz a essas comunidades indígenas. Eu pretendo coletar essas histórias, né, e trazer isso para discussão, porque é uma coisa que a gente tem que discutir. Entre os guaranis, ao menos aqui da região
onde hoje é o Grande ABC, eles dizem que é obrigatório, quando um cacique encontra com outro cacique, ter um intérprete. Gente, isso é regra da ONU. Os indígenas brasileiros já têm essa regra desde que o mundo é mundo. E não pode ser, não é qualquer intérprete, é uma pessoa que ela é educada dentro da comunidade para ser um intérprete do cacique. E geralmente é da família do cacique, porque tem que ser uma pessoa de alta confiança. Então, mesmo que um cacique fale a língua do outro, quando eles se reúnem, eles levam seus intérpretes, né? E aí eu perguntei, mas por quê? Né? Se você fala Guarani e o outro fala sei lá, uma outra língua indígena, mas os dois sabem falar essa língua, por que o intérprete? Não, porque a gente tem que garantir que a mensagem seja comunicada 100%. E as coisas não devem ser ditas só uma vez. Então, o intérprete ele vai confirmar e corrigir algum erro que o cacique possa ter cometido na escolha das palavras dele, né? A gente não tem nada que fale sobre isso. Então, a gente está desenhando aí algumas coisas até para a gente continuar essa pesquisa, né? Mas no livro a gente fala sobre algumas coisas interessantes. Portugal e Espanha, eles sabiam que se comunicar na língua das suas colônias era essencial. A Espanha descobriu isso primeiro, Portugal percebeu que a Espanha estava levando vantagem nisso e começou a ter intérpretes nas suas colônias. Então, a colonização do Brasil, ela foi muito planejada. Essa história de 1500 é para boi dormir, né? A gente sabe que aqui, na região aqui de São Vicente, e hoje o grande ABC, São Paulo, João Ramalho chegou aqui em 1492. Ele chegou aqui 8 anos antes do Pedro Álvares Cabral. Então, aquela história de que, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Temos que rever isso. Porque antes do Pedro Álvares Cabral, chegaram aqui uns 1.800 homens. Desbravaram o Brasil inteiro, foram até o Amazonas. Né? Eles tinham mapas, eles sabiam que línguas eram faladas, eles deixaram pessoas para aprender essas línguas, para que quando Pedro Álvares Cabral chegasse, já tivéssemos intérpretes aqui. Então, a coisa é muito mais complexa do que a gente imagina, né? Aqui, não sei se vocês conhecem essa figura fantástica aqui, que é a Malinche. A Malinche foi a intérprete do Cortés, né, na conquista do México. Ela se ofereceu para ser intérprete, ela aprendeu espanhol, e foi a intérprete dele durante a conquista espanhola no México. Tem gente que acusa a Malinche de ser a grande traidora, né? Será? Ela não era asteca, ela era de outro povo indígena lá. Estava de saco cheio dos astecas. Ela vendeu o seu serviço de intérprete em troca de proteção do seu povo. Será que ela foi traidora? Né? Então, a gente também tem que pensar essas questões, o tradutor sempre ser visto como um traidor, né? Isso tem que ser revisto. Aqui no Brasil, a gente teve também mulheres indígenas que foram intérpretes. Paraguaçu é um exemplo desses lá na Bahia, Bartira, aqui na região de São Paulo, a gente vai falar mais dela mais para frente. Damiana da Cunha Menezes, com orgulho, tem o nome de uma mulher tradutora indígena, né? Que também é importante a gente falar, a Damiana, ela foi considerada a primeira mulher, o primeiro profissional da tradução, porque ela recebia pelas traduções que ela fazia, pelas interpretações que ela fazia. A Bartira, a Paraguaçu, como muitas outras mulheres indígenas, elas acabaram casando com portugueses e elas
exerciam esse papel de intérprete. Agora, a Damiana, ela cobrava, então tem nota, né? Foi pago para a Damiana, não sei quantos hectares de terra, porque ela fez uma interpretação. E essa mulher, ela era tão legal que o que ela fazia? Ela pegava as terras dela, colocava todos os indígenas lá. Então, quando vinham os bandeirantes, né, os assassinos dos indígenas, entrava lá na terra dela, aqui você não pode, não, essa terra é minha, tá aqui o documento, um beijo, me liga. Então, ela salvou muita gente ali na região de Goiás, através da interpretação dela, né? Porque tudo que ela recebia, ela ajudava o povo dela. Muito legal. E, né, a gente tem que lembrar desse período triste também da história do Brasil, que é a escravidão, né, dos povos africanos. A gente tem uma visão muito deturpada desse momento histórico, tá, gente? A gente acha que trouxeram pessoas lá da África que não tinham nada, que não sei o quê, né? Que eram pessoas que eram analfabetas. Gente, a gente tem que rever muita coisa, né? A gente sabe que até reis e rainhas lá na África, né? Eram convidados para uma festinha, chegava lá, era uma armadilha dos portugueses, enfiavam no navio, muitas vezes chegava morto aqui. Então, é um período horrível da história, né? Terrível. Mas, vocês nunca pararam para pensar, né? Então, bom, a gente aqui já quebrou alguns paradigmas, né? Os portugueses chegaram aqui, como que eles falavam com os índios? Eles tinham já intérpretes que chegaram muito antes do Pedro Álvares Cabral, que faziam essa comunicação. Aqui, quando começam a chegar os povos da África para serem escravos aqui, como que vocês já pensaram que esses povos tinham outras línguas? Como que eles se comunicavam, né? Então, alguns jesuítas aprenderam línguas africanas para serem intérpretes nesse processo. Quando chegavam os navios negreiros no porto, já tinham os intérpretes lá para entrevistar esses escravos, para saber as condições de saúde, se tinha condição de trabalhar ou não, né, fazer o registro dele lá. Então, a gente tinha intérpretes de línguas africanas aqui no Brasil. Andréia, né, encontrou uma figura que eu acho que todo brasileiro deveria conhecer, que é o Mohamed Bakakwa. Esse cara, ele era um rei na África. E ele foi aprisionado, trazido num navio negreiro, né, serviu de escravo no Rio de Janeiro, depois foi vendido para um capitão de navio. E numa das viagens desse capitão para Nova York, ele conseguiu fugir. E ele foi parar no Canadá. A colega aí do Canadá, ele foi aí para suas terras aí. Chegando aí, ele fugiu, né, conseguiu fugir, e ele escreveu um diário contando tudo o que ele passou no Brasil como escravo. Então, é o primeiro relato que nós temos da escravidão em primeira pessoa. Porque o que a gente vê nos livros de história oficiais é aquela coisa tipo, é a escravidão contada pelo homem branco, né? A gente não tem um relato da pessoa que sofreu a escravidão na pele, né? Então, recentemente um pesquisador foi fazer um mestrado sanduíche aí no Canadá, descobriu esse material, porque está numa língua africana antiga. O governo do Canadá não tem interesse em traduzir, porque não fala sobre o Canadá, e aí esse colega fez a tradução, então isso já está disponível em língua portuguesa, tá? Recomendo leitura. Bom, avançando, eu estou indo no tempo, vou e volto aqui, mas para a gente quebrar paradigmas, né? Então, aquela história de que os portugueses falavam com os índios por gesto não existe, né? A escravidão, ela também foi muito planejada e precisava da figura do intérprete. E o tradutor juramentado, né?
Vocês já pararam para pensar nisso? Porque precisa traduzir documento. Esse documento tem que ter valor, né? Até 1636, os juramentados vinham de Portugal para cá, ou se levava os documentos para lá. Só que em 1636 aconteceu uma situação bizarra, né? A gente precisou juramentar uma pessoa para atuar no Brasil, porque a dona Luzia Esteves, né, tinha um processo do inventário do pai dela e a mulher só falava em Engatu. E aí, como é que faz, né? O Nhengatu era a língua geral aqui do Brasil. E para vocês verem a raiva dos portugueses, né, com relação por que expulsaram os jesuítas, porque chegou um ponto que o Brasil tinha uma língua própria, as pessoas já não estavam mais falando português, né? Então a dona Luzia Esteves, olha o nomezinho em português, né? Ela só falava em Engatu, como que ia fazer o inventário do pai dela? E aí o juiz teve que juramentar uma pessoa que falava português em Engatu, para que rolasse o processo da dona Luzia Esteves, isso em 1636. Então é a primeira vez que nós temos alguém para exercer a função como um ad hoc, né, aqui no Brasil, para que o processo rolasse, né. Seguindo também essa linha do juramentado, em 1808, a gente tem a nomeação de um tradutor público para atuar no Porto do Rio de Janeiro com ordenado anual de 400 mil réis, né? Essa nomeação, ela foi feita num ato desesperador, porque o Brasil resolveu abrir os seus portos para a Inglaterra, né? Então, vocês viram lá que em 1600 e bolinha foi nomeado um tradutor ad hoc, mas só em 1808 é que saiu o concurso mesmo para tradutor público, que na verdade foi uma nomeação oficial, porque aqui a família real já tinha chegado no Brasil, e aí eles resolveram abrir os portos para a Inglaterra. Olha que legal! Então, navio vindo da Inglaterra, e aí, quem que vai receber esse navio? Quem que vai registrar os containers desse navio? E aí é nomeado, assim, meio no desespero, né, o seu Ildefonso José da Costa para ser o intérprete, né, do comercial do Porto, tradutor público e intérprete comercial. 14 de julho de 1809, já começa a existir os primeiros concursos para inglês e francês, tradutor público. 1823, o primeiro tradutor e intérprete da nação, Eugênio Gil de Mester, que falava inglês, francês e várias outras línguas para atender este cargo. Então, algumas curiosidades sobre o tradutor público. Em 1850, documentos estrangeiros ganham a obrigatoriedade de serem traduzidos por um tradutor público. Então, até 1850, por exemplo, vinha um médico de um país árabe morar no Brasil. Ele apresentava os documentos dele em árabe e o registro dele médico, eles copiavam aquelas letrinhas árabes e estava tudo certo. Em 1850, já se tem a obrigatoriedade de que um documento estrangeiro, para ter validade no Brasil, ele tem que estar em língua portuguesa. Isso daqui, gente, é muito importante, porque se a gente vai estudar a história das profissões no Brasil, dos médicos, engenheiros, advogados, vocês imaginem um advogado chinês, era muito fácil enganar, né? Porque ele trazia um documento X escrito em mandarim e falava que era médico, né? Deve ter acontecido isso, né? Muitas vezes a cara da Andréia, né? Porque os caras só copiavam as letrinhas, estava tudo certo, né? Então, a partir de 1850, esses documentos passam por tradução. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente consegue ter certinho os nomes desses médicos, quando foram formados, que universidade, só a partir de 1850.
Infelizmente, até 1850, nessa época aqui de 1850, mulheres eram proibidas de assumir o cargo de tradutores públicos e intérprete comercial. É uma ironia, porque se a gente for olhar hoje, a maior parte dos tradutores públicos são mulheres, né? Mas até aqui era proibido. Os emolumentos eram fixados pelo Tribunal do Comércio do Rio de Janeiro, não era por estado, como é hoje, né? E hoje a gente já tem a discussão do concurso nacional para tradutor público, hein? Para vocês verem como o negócio vai caminhando. Até 1851, bastava indicação de notório saber. Então, você não precisava ter diploma de nada e você não fazia um concurso com uma prova igual é hoje. Você precisava de uma carta de alguém importante dizendo que você sabia coisas, né? Eu acho que daí vem essa história de que, tradução é QI, é quem indica, blá, 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 né? Porque um tempo atrás já foi assim, né? Você precisava de uma carta de alguém importante da época dizendo, olha, a Milene, ela sabe inglês, tal, ela tem notório saber da língua, né? Antes, para ser tradutor público, era assim. Hoje, graças a Deus, não é mais assim, e através de uma prova, né, muito mais democrático. Vamos falar um pouco de tradução técnica? Tradução técnica é o que deixa mais a André e eu de cabelo em pé, ganhamos cabelos brancos por causa disso, porque eu acho que é o tradutor mais invisível, porque o tradutor público, ele assina a tradução que ele faz. Se a gente for pegar o tradutor literário, também tem lá o crédito dele, de alguma forma. Agora, e o tradutor técnico? A gente fez até um passeio na fábrica, né? E aí a gente conversou com o pessoal aqui da Ford, da Volks, e aí a gente falou, e aí, como eram os tradutores da época? Eles ficaram olhando assim, nossa, a gente nunca parou para pensar nisso. Né? Então, a gente tem que também fazer esse resgate, né? Quem são esses tradutores? Aqui, em 1741, a gente tem os registros das primeiras traduções técnicas no Brasil. Era um grupo de tradutores que ficou conhecido na história como o Arco do Cego. Esse grupo era dirigido pelo José Mariano da Conceição Veloso, e traduzia manuais para os agricultores brasileiros. Então, era muito material sobre a produção do açúcar, o cultivo da cana, né? Sobre a fauna e a flora do Brasil. Só que o governo português não gostava muito dessas traduções, porque tinha um perigo de levar esse conhecimento, né, que Portugal tinha sobre o Brasil para os países estrangeiros que eram concorrentes, né? Então tinha aquela coisa meio, vocês vão ensinar os gringos o que a gente sabe sobre o Brasil. Existia essa preocupação. Então todas essas traduções antes tinham que passar pela coroa, né? A censura aí, hein? A censura desde sempre, né? Porque até a imprensa no Brasil, gente, ela demora muito, não por falta de capacidade dos cidadãos que aqui viviam, mas porque não podíamos ter imprensa no Brasil. Então, tudo tinha que ir para Portugal antes, passar lá pela coroa para dizer se aprovava a impressão desse material ou não. Esse material era impresso em Portugal e vinha para cá. A gente não podia imprimir nada aqui. E essas traduções técnicas tinham que passar por esse crivo, né? O José Mariano, ele é até um pouco criticado, porque se você pega essas traduções, tem umas 5 páginas antes falando, o rei, Deus salve o rei maravilhoso de Portugal, como ele é lindo, né? Ele dava uma puxada de saco ali na introdução do livro para conseguir publicar
essas traduções técnicas. Um nome interessante, né, que toda mulher tem que conhecer, e nós temos figuras de mulheres fortes aqui no Brasil. Eu dei o exemplo bem passando por cima da Damiana, a gente vai falar daqui a pouquinho da Bartira também, a Paraguaçu, entre muitas outras mulheres, né, que, bom, dizem que São Paulo jamais seria fundada sem Bartira, né? Aí no hino eles colocam, no hino do estado de São Paulo, a Bartira está deitada numa rede, que toda vez que eu ouço tenho chilique com isso, né? Porque duvido que Bartira ficou deitada numa rede, se os próprios pesquisadores de Portugal dizem que sem ela não existia São Paulo, porque ela que conseguiu fazer com que os povos que aqui viviam se comunicassem e chegassem num acordo para a fundação de São Paulo, né? Nízia Floresta é um desses casos, inclusive eu vou dar uma dica de leitura, tá? Todo brasileiro tem que ler esse livro, é o Dicionário das Mulheres do Brasil. Esse livro aqui é obrigatório, tá? Ele faz um resgate das mulheres que fizeram história no Brasil, porque sim, as mulheres fizeram história, tá? Então, esses livrinhos que só falam de homens foram escritos por homens que deletaram o papel das mulheres na história. Uma sociedade, ela é construída pelas mãos de homens e de mulheres, tá? Não existe uma sociedade construída só por homens nem só por mulheres. E é obrigação nossa conhecer quem foram essas mulheres, né? Eu gostaria de ter crescido com referências de mulheres que fizeram grandes coisas, como também gostaria que minhas filhas, minhas sobrinhas e minhas netas também crescessem com essas referências, né? Nízia Floresta era uma mulher preocupada com isso. Ela era muito para frentex do tempo dela. E essa mulher, ela é conhecida por trazer as ideias feministas para o Brasil. Então, ela faz a tradução do que a gente tinha publicado na Inglaterra sobre os direitos das mulheres. Só que a Nízia Floresta, ela usa a tradução dela para fazer um desabafo, né? Ela pegava os livrinhos que, tipo, tinha 50 páginas, e aí publicava aqui no Brasil com 300 páginas, né? E aí o pessoal fala, é traidora, né? Mas vamos pensar no contexto, né? Brasil machista, aquela coisa toda, né? 1820, Rio Grande do Norte, essa mulher pega os livrinhos que falavam sobre direitos da mulher lá na Inglaterra, traduz, e ela faz uma adaptação de coisas que aconteciam aqui no Brasil. Então, ela mete as ideias dela no meio do livrinho e publica, né? Muito esperta, né? Porque aí quando bateu a polícia lá na porta da casa dela, eu não sei de nada, eu só fiz a tradução, né? Então, foi uma forma dela externar coisas que ela acreditava também dentro dessa tradução. Então, é um absurdo que os tradutores não saibam quem é Nízia Floresta, né? E essa figura aqui? Quem é? Vamos lá, quero ver vocês falando aí. Quem abriu o microfone? A Marilis não vale porque ela já viu essa palestra, mas quem abriu o microfone e falar quem é essa pessoa aqui vai ganhar um chocolate. Vamos ver. É Dom Pedro? Qual? O primeiro, esse é o primeiro, porque o segundo era mais redondinho. Não. Era o segundo, que era Esse inteligente aqui, demais. esse aqui não é o primeiro, não. Esse aqui é o Dom Pedro II, Eline. Ah, tá. Porque eu acho que... Posso falar? Pode. Eu ia comentar que é o segundo, porque é o filho, né? O primeiro que era o redondinho, o gordinho, o pai. Ah, Gente, tá. na verdade, o que acontece? Não sei por que raio os livros de história colocam Dom Pedro I sempre jovem e o Dom Pedro II é um velho caindo os cacos. Gente, eu não entendo qual que é essa escolha. Eu e o André, a gente ficou bravo, a gente ficou caçando uma imagem do Dom Pedro II jovem, caramba, porque ele foi jovem um dia, né?
O Dom Pedro I foi velho caindo os cacos, né? Aliás, foi bem caindo os cacos, porque o Dom Pedro I, gente, ele tinha vários problemas de saúde, né? Enfim. Mas Dom Pedro II, tá? É engraçado que também o pessoal gosta de falar que ele era um santo e tal. Não era bem assim, tá? Esse aí traiu a mulher também várias vezes, tratava ela mal pra caramba, falava que ela era feia, né? Não gostava dela, e também fez o escambau, tá? Porque não era santo também. Era filho de quem, né? Dom Pedro II, né? A gente tem que entender também, coitada da dona Leopoldina, né? Agora, um lado que ele puxou para a mãe foi essa questão da Casa da Áustria ter uma formação intelectual muito grande. Então, ele foi educado como um austríaco, vamos dizer assim. Ele aprendeu idiomas, ele falava o francês fluentemente. Até o pessoal dizia que ele falava francês como um francês, ele falava alemão como um alemão. Ele começou a estudar línguas com 3, 4 anos de idade, sabe? Ele teve uma formação acadêmica muito grande, e nos diários dele ele dizia que ele odiava ser imperador, que o que ele queria mesmo era fazer parte do clubinho da galera de letras da Europa, né? Ele não queria ser imperador, ele queria escrever. E ele amava traduzir. Então tem um livrinho muito legal, para quem se interessar por isso, que foi publicado pelo pessoal lá da Federal de Santa Catarina, que é Dom Pedro II, um tradutor imperial. Esse livrinho aqui é muito legal, porque eles pegaram os diários do Dom Pedro e retomaram, assim, as características da tradução dele, o estilo de tradução dele, o que ele traduzia, né? Ele traduziu muito, tá? A primeira edição das 1001 Noites em português é do Dom Pedro, português brasileiro, tá? Ele traduziu direto do árabe, gente. Ele traduzia de línguas do grego antigo. Ele fazia traduções fantásticas. Ele gostava de presentear os amigos dele com essas traduções. Eu e André, a gente se divertiu bastante quando a gente começou a ver que nos diários dele ele tem um negócio assim: hoje acordei às 5 da manhã, tomei um café e vou traduzir do hebreu, né? Falei, nossa, Dom Pedro já tinha mania do café em 1800 e nada, né? Pra você ver como o café acompanha o tradutor, né? Enfim, Dom Pedro fez traduções do sânscrito. Então, é interessante conhecer o imperador que foi tradutor. E é muito legal quando a gente fala para as pessoas leigas: você sabia que Dom Pedro foi tradutor? Como assim? Né? Aí já tem uma outra visão da profissão, né? Que é a intenção, a intenção por trás desse projeto aqui, né? Então a gente gosta de retomar essas coisas. Aqui temos outra figura tradutora, né? A mãe de Dom Pedro II, que é a Dona Leopoldina. Andréia tem toda uma história com a Dona Leopoldina, porque a Andréia falou: não, eu tenho certeza que essa mulher foi tradutora. Como que a gente vai provar isso, né? André catou as malas, foi lá para o Rio de Janeiro, foi lá para a casa da Leopoldina. Chegou lá, a casa da Leopoldina não tem nada dela. Por quê? Porque Dom Pedro, quando ela morreu, a morte da Leopoldina foi uma comoção nacional, porque as pessoas amavam ela. E as pessoas começaram a acusar Dom Pedro de ter matado ela. Isso começou a causar problemas políticos para o Brasil. E aí Dom Pedro destruiu tudo que tinha dela para que as pessoas não ficassem adorando a figura da Leopoldina. Então, tudo dela foi destruído, foi queimado, gente. Olha só, né, as coisas da vida. Leopoldina, é graças a ela que o Brasil é independente de Portugal, porque saiu da cabecinha dela a independência do Brasil. A independência do Brasil foi assinada por ela, não foi assinada por Dom Pedro.
tá? Vocês verem como as mulheres também têm um papel na história, gente. Dom Pedro estava com dor de barriga no riacho do Ipiranga, enquanto a Leopoldina estava assinando a nossa independência. Vocês acham que ele estava num cavalo uniformizado, gritando independência ou morte? Quem está com dor de barriga não faz isso, gente. Vocês fazem isso quando estão com dor de barriga? Eu não faço, né? Então, são coisas para a gente pensar. Mas nós conseguimos descobrir que a Leopoldina, ela meio que assume a conversa diplomática do Brasil com a Europa e ela fazia uma autotradução. Então, todas as cartas que eram enviadas para a Europa, ela traduzia para o português, para que no acervo da Biblioteca Nacional tivesse uma cópia em português das cartas que ela enviou, para as pessoas saberem o que foi falado naquelas cartas em alemão, em francês e blá, blá, blá. Então, a Leopoldina, ela fazia uma autotradução. Também descobrimos num material de um pesquisador aqui do Instituto Histórico Geográfico de São Paulo, que quando ela vem casar com Dom Pedro, né, ela casa por procuração na Europa e vem para o Brasil, né, com a corte austríaca e a corte portuguesa no navio. Os portugueses não falavam alemão, os austríacos não falavam português. E ela foi a intérprete no navio durante toda a viagem, que durou aí uns 3 meses, né? E isso está registrado no Diário das Aias dela. Então, também podemos dizer que Leopoldina foi intérprete. Rui Barbosa foi tradutor, gente. Nós tivemos alguns políticos tradutores no Brasil, né? O livrinho mais famoso dele é um livrinho que se chama Questão Religiosa, o Papa e o Concílio, que é do Janus, com versão e introdução do senhor Rui Barbosa. Essa tradução é hilária, porque a introdução do Rui Barbosa, ela tem umas 500 páginas, né? E o livrinho tem 60. Eu acho que uma editora hoje não publicaria dessa forma, né? Uma introdução tão gigante para um livro que não é tão grande assim, vamos dizer. Lógico, estou exagerando aqui as páginas, mas foi bem criticada essa introdução dele, gigantesca, né? Então, olha aqui, o prefácio e a introdução ocupam 296 páginas e o texto tem 308, né? Então, a introdução dele é do tamanho do livro que ele traduziu. Foi bem criticada essa tradução dele, não vendeu muito, ele ficou chateado, né? Mas tem aqui o registro, né? Entre outras traduções que ele fez, o Rui Barbosa, ele fez parte da equipe de revisão da primeira versão da Bíblia para o português brasileiro, enfim, ele tem um papel bem interessante aí. Os olhinhos da Andréia vão brilhar agora, né? Porque a Andréia ama Machado de Assis e muita gente não sabe, mas Machado de Assis começou na tradução antes de ser escritor. E ele diz que ele se torna escritor graças à tradução, porque a tradução fez com que ele encontrasse o estilo dele de escrita, obrigou ele a ler a alta literatura de uma forma mais aprofundada, né? Então, Machado de Assis tem uma vasta produção como tradutor, inclusive recomendamos esse livrinho aqui que a Andréia achou, né? Que tá aqui, viu, Andréia? Quando você voltar, tá aqui guardadinho, ó. Que é o Machado de Assis Tradutor. Esse livrinho aqui, ele analisa as traduções dele, né? Ele traduziu muito Victor Hugo, Edgar Allan Poe, então faz uma análise das traduções dele. O Machado de Assis, ele dominava o inglês, o alemão, o grego, o latim, entre outros, né? Então, uma análise bem interessante das traduções do Machado de Assis, de Jean-Michel Massa. Depois, se alguém quiser, pede que eu mando essas referências para vocês, tá? Monteiro Lobato também foi tradutor. Monteiro Lobato diz que a tradução salvou a vida dele,
porque entre as histórias dele de abrir editora, a editora abre falência e começa tudo do zero de novo, ele ficou com uma depressão muito ferrada e ele teve problemas com o álcool. E ele quase perdeu tudo, né? Ele disse que ele só conseguiu sair do alcoolismo graças à tradução. E que ele traduzia 24 horas para fugir do vício. Então tem toda uma questão de que dizem que ele não traduz, era impossível que uma pessoa humana traduzisse tudo o que o Monteiro Lobato assina. Então tem vários pesquisadores de que tem uma teoria de que ele pagava pessoas para fazer as traduções e colocar no nome dele. Mas ele diz que isso não é verdade e que ele passou uma fase da vida dele que ele traduzia 24 horas para se livrar do vício do álcool, né? Não sabemos, mas a história é interessante. Vamos falar um pouquinho de tradução audiovisual? Como que começa isso no Brasil? É uma história muito louca, né? Porque até 1920, bolinha, os filmes eram mudos. Então não tinha problema, né? Tinha lá uns quadros, não sei se vocês assistiram o filme do Chaplin, né? Tem uns quadros lá que tem alguma coisa escrita. E era muito fácil, as pessoas recebiam um folhetinho tipo da ópera, e lá tinha a tradução daqueles quadrinhos, que era 2 num filme inteiro, tava tudo certo, né? Só que em 1929 chega esse filme aqui no Brasil, e a imprensa na época ficou enlouquecida, né? Porque era um filme, um musical, era falado, tinha música cantada no filme, né? Porque antes os músicos tocavam a música ao vivo, enquanto o filme passava na tela, né? E aqui a gente tinha diálogos. Nossa, sensacional! Todo mundo correu para o cinema e aqui a gente vê o que saiu no jornal, né? O Rio, né, falando sobre o filme. Os diálogos todos em inglês, isto é, em norte-americano, falado rapidamente, perdem-se na sua quase totalidade. Os espectadores adivinham o enredo e no final, porém, saem satisfeitos e com vontade de aprender inglês. Ou seja, perdão da palavra, as pessoas pagaram caro para ir ao cinema e não entenderam porra nenhuma do que elas estavam assistindo. A verdade foi essa. E isso começou a gerar problemas, porque vocês imaginem o quanto era caro, né, para a distribuidora trazer aqueles rolos de filme, de navio, né? Os diálogos, gente, eles eram gravados num LP, né? Então, vocês imaginem o caro que foi para a distribuidora trazer isso e não vender. Então, se criou um pânico geral de, meu Deus, e agora o que vamos fazer? E tiveram a ideia de colocar legenda, porque assim, primeiro eles tentaram, não, vamos fazer assim, vamos fazer um folhetim igual da ópera, né? Só que aí as pessoas não sabiam se elas liam um diálogo ou assistiam um filme, isso também era muito ruim, né? Então, e se a gente colocasse isso no filme? Então aqui vem o relato da pessoa que fez isso, olha só. The Broadway Melody estreou numa sexta-feira, sem legenda alguma em português. No sábado, teve 8 ou 10 legendas, comigo rezando na plateia do palácio para que nenhuma estivesse fora de sincronismo. E no domingo, mais 20 legendas. Os sustos que dava o Vitafone. Porque, gente, pensa bem, colocava um LP, né? Então tinha que colocar o filme e sair correndo e colocar o LP para que ficasse sincronizado. Aí o LP pulava, putz a vida, pronto, já não tinha sincronia nenhuma. Então as pessoas tinham que conviver com isso. Agora, vocês imaginem colocar legenda. A sincronia, gente, se acontecesse,
era um milagre, né? Porque vocês veem que não tinha condição nenhuma de ter sincronia, né? Entre um dia e outro, uma noitada no laboratório de Paulo Benedetti, eu a marcar os lugares das traduções dos diálogos, e os seus auxiliares apostos, fazendo os contratipos das cenas, queriam ganhar as poucas legendas sobrepostas, talvez as primeiras usadas em todo o mundo. Né? Não sabemos. Precisamos estudar mais sobre isso. Né? Eu até estava conversando com alguns colegas do audiovisual, para a gente contar a história da tradução audiovisual, a gente tem que colar no pessoal do cinema. Então, quando a gente pega os estudiosos do cinema, a gente acha muita referência sobre dublagem e legendagem. Só que é um trabalho de pegar artigo científico por artigo científico e procurar referências sobre tradução e dublagem. Então, olha, gente, isso aqui é um trabalho de doutorado, tá? Fica o convite. Décadas de 30 e 40, é legal a gente destacar o Círculo do Livro. Muita gente começou a ter acesso ao livro graças ao Círculo do Livro. A Andréia sempre gosta de falar quando o livro bate a sua porta, né, Andréia? Lembrei, ó. Que quando as pessoas recebiam um catálogo, né, e tinham acesso. Então, foi quando chegou a grande parte da literatura estrangeira no Brasil. Muitas das traduções eram feitas do inglês e não, às vezes, do original do francês, né? Mas começou a ter uma demanda grande de tradução literária aqui, porque as pessoas queriam conhecer os autores. Também é importante a gente destacar que lá para o finzinho da década de 30 chegam os quadrinhos no Brasil, né? Antes a gente tinha o quadrinho bem tímido no jornal, né? Saía como uma tirinha, até que o Casper Libero resolve investir num suplemento infantil. E aí chega o Super-Homem no Brasil em 1938, né? Num suplemento que se chamava O Lobinho, né? Porque ele tinha tido a ideia, o Casper Libero, de fazer esse suplemento infantil, só que a galera do Globo roubou a ideia dele e fez o Globinho. Aí ele ficou fulo da vida, que vazou o projeto dele. E aí ele falou, então eu vou lançar o Lobinho. Então ficou o Globinho e o Lobinho, né? As tretas do jornalismo, né? Mas aqui chegam os quadrinhos, e os quadrinhos eram vistos como algo inferior. Então, não se tinha preocupação de pegar um profissional para traduzir quadrinhos. Se pegava qualquer pessoa lá, né? Pessoas que nem sabiam inglês, às vezes, né? Tinha uns jornalistas que falavam que quando apertava o bolso, ia lá e falava, dá um super-homem aí para eu traduzir. E aí inventava a história, entendeu? A partir do desenho estava tudo certo, ninguém checava, ninguém fazia nada, né? Imagina hoje, imagina. Vocês sabem quem é o Pedro Prado? Personagem importante dos quadrinhos, né? Meu marido é fanático pelo Pedro Prado. Alguém chuta? Não sei quem é, mas é um belo de um trava-língua. É um trava-língua. Quem é o Pedro Prado? O Peter Parker virou Pedro Prado no Brasil. Por quê? Porque se existia a preocupação de, meu Deus do céu, as crianças não vão se identificar com um cara chamado Peter Parker. Então ele tem que ter um nome brazuca. E aí, Peter Parker, Pedro Prado, né? Entre outras sacanagens que se fizeram aí, né? Então a Wonder Woman... Oi, posso só fazer um adendo? Pode. Na Argentina, como que é o nome do Batman? É Bruce Wayne. Bruce Wayne. É Bruno Dias. Então, eu dei tanta risada no dia que eu descobri isso. Não, e Ana, se você procurar no YouTube lá os desenhos do Homem-Aranha, os antigões, os primeiros que passavam na TV era Pedro Prado, viu? Na dublagem, inclusive.
Wonder Woman era Miss América, né? O Flash era o Joel Ciclone, né? Olha que legal, né? E também tinha a preocupação de que algumas palavras não fossem comportadas o suficiente para as crianças. Então, o Joker, né? Na verdade, a carta do baralho é Coringa. Mas vai colocar no quadrinho, começado com Coringa? Não, aí colocaram Coringa, né? Para resolver o problema. O King Cool virou o Rei Cool, né? Mas depois também mudaram o nome dele por um tempo, porque ficaram com medo, né? Do Cool, né? Então, eu fico imaginando, né, o dilema, né, desses caras de tomarem esse tipo de decisão. É um personagem novo, né? Como que a gente vai... As crianças não vão se identificar porque tem nomes gringos. Então, você falou do Batman, a cidade do Batman, como que é? Ai, meu Deus, me ajuda. Gotham City. Gotham City virou Riacho Doce nas primeiras edições. E apareciam umas coisas bizarras, assim, por exemplo, a legenda de Batman, né? Porque, para vocês verem a qualidade das traduções desses primeiros quadrinhos, era uma tradução bem duvidosa, né? Hoje não, hoje tem uma equipe fantástica, tem editores, tem revisores, enfim, graças a Deus, as pessoas hoje reconhecem o valor da produção de quadrinhos, né? Naquela época, como era algo para criança, era visto como uma coisa sem valor, né? A Abril, ela se levantou inteira em cima do Pato Donald, né? Esses quadrinhos começaram a vir, e aí depois já foi vindo a Margarida, foi vindo o restante da família do Pato Donald, mas o império da Editora Abril se levantou inteiro em cima das traduções do Pato Donald para o português.